150 razões por que me tornei um católico. Por Dave Armstrong, ex-protestante. Tradução do inglês para o português, Jaime Francisco de Moura. 1. A Igreja Católica oferece a única visão coerente da história do cristianismo, tradição cristã, apostólica, e possui a moralidade cristã mais profunda e sublime, espiritualidade, social moral, e filosofia. 2. Eu me tornei um católico porque acredito sinceramente, em virtude de muita prova cumulativa, que o catolicismo é a verdade, e que a Igreja Católica é a Igreja visível divina estabelecida por Jesus, contra o qual as portas do inferno não podem e não prevalecerão. Mateus 16,18. 3. Eu deixei o protestantismo porque era seriamente deficiente na interpretação da Bíblia. Por exemplo, somente a fé é inconsistente na adoção de várias tradições católicas, por exemplo, o cânon da Bíblia. Falta uma visão sensata da história cristã. Chegou a um acordo moralmente anárquico e relativístico. Estas são algumas das deficiências principais que eu vi eventualmente como fatal para a teoria do protestantismo. 4. O catolicismo não é dividido formalmente, nem é sectário. João 17,20-23, Romanos 16,17, 1 Coríntios 1,10-13. 5. A unidade católica faz do cristianismo e Jesus mais acreditável para o mundo. João 17,23. 6. Por causa do catolicismo se unificou a visão cristã completamente sobrenatural. 7. O catolicismo evita o individualismo que arruína a comunidade cristã. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 25-26. 8. O catolicismo evita o relativismo teológico, por meio da certeza dogmática que é centralizada no papado. 9. O catolicismo evita anarquismo doutrinário, evitando assim a divisão do verdadeiro cristianismo. 10. O catolicismo formalmente previne o relativismo teológico que conduz às incertezas dentro do sistema protestante. 11. O catolicismo rejeita a igreja estatal que conduziu aos governos a dominar politicamente o cristianismo. 12. Protestantes de igrejas estatais influenciaram a elevação do nacionalismo que mitigou contra a igualdade e o cristianismo universal. 13. Cristandade católica unificada, antes do 16º século, não tinha sido infestado pelas trágicas guerras religiosas. 14. O catolicismo retém os elementos do mistério sobrenatural e o sagrado em cristianismo, se opondo assim à secularização onde a esfera do religioso em vida se torna muito limitada. 15. O individualismo protestante conduziu à privatização do cristianismo, por meio do que é pouco respeitado em vida de sociedade e política, enquanto deixando o quadro público estéril de influência cristã. 16. A falsa dicotomia secular protestante conduziu cristãos a se comprometer, em geral, com políticas vazias. O catolicismo oferece um vigamento no qual chega a responsabilidade estatal e cívica. 17. O protestantismo apoia muito em meras tradições de homens. Toda a denominação origina da visão de um fundador. Assim que dois ou mais destes contradizem um ao outro, o erro está presente. 18. Igrejas protestantes, de um modo geral, são culpadas em vestir os pastores num pedestal muito alto. Por causa disto, congregações evangélicas experimentam uma severa crise dividindo-se em outras quando um pastor parte, provando-se que suas filosofias e doutrinas é centrada no homem, em lugar de Deus. 19. O protestantismo, devido à falta da real autoridade e estrutura dogmática, vem se diluindo a cada dia, surgindo então milhares e milhares de denominações. 20. O catolicismo retém sucessão apostólica, necessária para saber o que é a verdadeira tradição apostólica cristã. Era o critério da verdade cristã usado pelos primeiros cristãos. 21. Muitos protestantes levam uma visão obscura em geral da história cristã, especialmente os anos de 313, a conversão de Constantino, para 1517, a chegada de Lutero. Esta ignorância e hostilidade conduzem ao relativismo teológico, anticatolicismo, e um constante processo desnecessário de reinventar a roda. 22. O protestantismo no seu começo era anticatólico, e permanece assim até os dias atuais. Isto está obviamente errado e é antibíblico. O catolicismo realmente é cristão. Se não é, então, logicamente, o protestantismo que herdou a teologia do catolicismo também não é. Por outro lado,
A Igreja Católica não é antiprotestante. 23. A Igreja Católica aceita a autoridade dos grandes concílios ecumênicos. Veja, por exemplo, Atos 15, o qual definido e desenvolveu a doutrina cristã, muito do que o protestantismo também aceita. 24. A maioria dos protestantes não tem os bispos, uma hierarquia cristã que é bíblico, Tim 3,12, e que existiu na história dos primeiros cristãos e na tradição. 25. O protestantismo não tem nenhum modo de resolver assuntos doutrinais definitivamente. Melhor, a doutrina protestante só leva em conta uma visão individual na doutrina X, Y ou Z, não tem nenhuma tradição protestante unificada. 26. O protestantismo surgiu em 1517, então não pode ser possivelmente a restauração do puro, primitivo cristianismo, desde que isto está fora de governo, pelo fato de seu absurdo recente aparecimento. O cristianismo tem que ter continuidade histórica ou não é cristianismo. O protestantismo necessariamente é um parasita do catolicismo. 27. A noção protestante da Igreja Invisível também é moderna na história do cristianismo estrangeiro. A Bíblia, MT 5,14, 16,18, então falso. 28. Quando os teólogos protestantes falam do ensino do cristianismo primitivo, por exemplo, ao refutar cultos, eles dizem a igreja ensinada. E como foi unificado então. Mas quando eles recorrem ao presente, eles instintivamente se contêm de tal terminologia, como autoridade pedagógica universal que só reside na Igreja Católica. 29. O princípio protestante de julgamento privado criou um ambiente especial na América protestante, no qual, invariavelmente, o homem centralizou cultos como as Testemunhas de Jeová, mormonismo, e ciência cristã, etc. 30. A falta de uma autoridade pedagógica definitiva no protestantismo, com o magistério católico, faz muitos protestantes individuais pensar que eles têm uma linha direta a Deus. Basta uma Bíblia, Espírito Santo e ou mentalidade. Não tem nenhuma segurança para presumir-se infalíveis sobre a natureza do cristianismo. 31. As técnicas de evangelismo são frequentemente inventadas e manipuladas. Certamente não derivou diretamente do texto da Bíblia. Alguns igualam e se assemelham à lavagem cerebral. 32. O evangelho orado por muitos evangelistas protestantes e os pastores são truncado e abreviado. São individuais e diferentes do evangelho bíblico como é proclamado pelos apóstolos. 33. O protestantismo separa profundamente, enquanto vida transformada, arrependimento e disciplina radical de sua mensagem do evangelho. Um próprio ditado luterano chamado esta graça barata. 34. A ausência da ideia de submissão para a autoridade espiritual no protestantismo escoou em cima da arena cívica onde as ideias de liberdade pessoal, propriedade e escolha dominam agora, uma extensão de dever cívico. 35. O catolicismo retém o senso do sagrado, o sublime, o santo e o bonito em espiritualidade. As ideias de altar e espaço sagrado é preservado. Muitas igrejas protestantes são corredores, se encontrando em locais, tipo ginásios. A maioria das casas dos protestantes é mais esteticamente notável que as igrejas deles. Os protestantes, frequentemente, são viciados frequentemente à mediocridade na avaliação deles de arte, música, arquitetura, drama, a imaginação, etc. 36. O protestantismo negligenciou o lugar da liturgia em grande parte da adoração, com exceções notáveis como o anglicanismo e luteranismo. Este é o modo que os cristãos sempre seguiram durante séculos, e não pode ser despedido assim ligeiramente. 37. O protestantismo tende a opor assunto e espírito, enquanto favorecendo o posterior, e é um pouco gnóstico nesta consideração. 38. O protestantismo critica a prática das procissões católicas, indo contra a igreja primitiva e a Bíblia. Josué 3,5 a 6, Números 10, 33 a não 34, Josué 6,4, Josué 3,14 a 16, Êxodo 25, 18 a 21, Josué 4, 4 a 5, Josué 4,15 a 18. 39. O protestantismo limita ou descrê o sacramentalismo, que é simplesmente a extensão do princípio e a convicção que o assunto pode carregar graça. Algumas seitas, por exemplo, muitos pentecostais,
rejeita todos os sacramentos. 40. Os protestantes excessivos desconfiam da carne e carnalidade. Frequentemente caem no fundamentalismo, um legalismo absurdo. Não podem dançar, jogar cartas, escutar músicas convencionais, etc. 41. Muitos protestantes tendem a separar vida em categorias de espiritual e carnal, como se Deus não fosse Deus de tudo e da vida. Esquecem que os empenhos de todos os pecadores são, no final das contas, espirituais. 42. O protestantismo removeu a Eucaristia do centro e foco de serviços de adoração. Alguns protestantes só observam isto uma vez mensalmente, ou até mesmo trimestralmente. Isto está contra a tradição da igreja primitiva. 43. A maioria dos protestantes considera a Eucaristia como um simbolismo que está contrário à tradição cristã universal até 1517 e a Bíblia. Mateus 26,26 a 28, João 6,47 a 63, 1 Coríntios 10,14 a 22, 11, 23 a 30, que afirma a real presença. 44. O protestantismo deixou de considerar o matrimônio como um sacramento virtualmente, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Mateus 19,4 a 5. 1 Cor 7,14,39. Efésios 5, 25 a 33. 45. O protestantismo aboliu o sacerdócio. Mateus 18,18. E o sacramento da ordenação, ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. Atos 6,1 a 6, 14,22, 1 Timóteo 4,14, 2 Tim 1,6. 46. O catolicismo retém a noção de Paulo da viabilidade espiritual de um clero celibatário. Por exemplo, 1 Coríntios 7,8,27,32 a 13 e Mateus 19,12. 47. O protestantismo rejeitou o sacramento da confirmação em grande parte. Atos 8,18, Hebreus 6,2 a 4. Ao contrário da tradição cristã e da Bíblia. 48. Muitos protestantes negaram o batismo infantil, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Atos 2,38 a 9, 16,15,33, 18,8, 1 Coríntios 1,16, Colossenses 2,11 a 12. O protestantismo é dividido em 5 acampamentos principais na questão do batismo. 49. A grande maioria dos protestantes nega a regeneração batismal, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Marcos 16,16, João 3,5, Atos 2,38, 22,16, Romanos 6,3 a 4, 1 Coríntios 6,11. Tito 3,5. 50. Os protestantes rejeitaram o sacramento de ungir o doente, extrema-unção e últimos ritos, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Marcos 6,13, 1 Coríntios 12,9,30, Tiago 5,13 a 16. 51. O protestantismo nega a indissolubilidade do matrimônio sacramental e permite divórcio, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Gênesis 2,24, Malaquias 2,14 a 16, Mateus 5,32, 19,6,9, Marcos 10,11 a 12, Lucas 16,18, Romanos 7,2 a 3, 1 Coríntios 7,10 a 14,39. 52. O protestantismo não acredita que procriação é o propósito primário e benefício do matrimônio. Não faz parte dos votos, como no matrimônio católico, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Gênesis 1,28, 28,3, 127,3 a 5. 53. O protestantismo aprova a contracepção, em desafio da tradição cristã universal. Gênesis 38,8 a 10, 41,52, Levítico 26, 9. Deuteronômio 7,14, Ruth 4,13, Lucas 1,24 a 5. Agora, só o catolicismo retém a tradição antiga, em cima da contramentalidade de não criança. 54. O protestantismo, principalmente sua asa liberal, aceitou o aborto como uma opção moral, ao contrário da tradição cristã universal até recentemente, depois de 1930, e a Bíblia. Êxodo 20,13. Isaías 44,2,
49, 5, Jeremias 1,5, 2,34, Lucas 1,15,41, Romanos 13,9 a 10. 55. O protestantismo, de denominações largamente liberais, permitem mulheres como pastores, e até mesmo bispos, como no anglicanismo. Ao contrário da tradição cristã, teologia protestante tradicional e a Bíblia, Mateus 10,1 a 4, 1 Timóteo 2,11 a 15, 3,1 a 12, Tito 1,6. 56. O protestantismo, cada vez mais, chega a um acordo formalmente e oficialmente com o feminismo radical à moda que nega os papéis de homens e mulheres como é ensinado na Bíblia, Gênesis 2,18 a 23, 1 Coríntios 11,3 a 10, e manteve através da tradição cristã, diferenciação de papéis, mas não de igualdade. 57. O protestantismo também está negando atualmente, com frequência crescente, o papel do marido no matrimônio que é baseado no papel do pai em cima do filho ao contrário da tradição cristã e a Bíblia, 1 Coríntios 11,3, Efésios 5,22 a 33, Colossenses 3,18 a 19. Isto também está baseado em uma relação de igualdade, 1 Cor 11,11 a 12, Gálatas 3,28, Efésios 5,21. 58. O protestantismo liberal, notavelmente anglicanismo, ordenou os homossexuais praticantes até mesmo como pastores, permitindo o matrimônio deles, sendo contrário à antiga tradição cristã universal, e à Bíblia, Gênesis 19,4 a 25, Romanos 1,18 a 27, 1 Coríntios 6,9. O catolicismo ficou firme na moralidade tradicional. 59. O protestantismo liberal aceitou métodos críticos mais altos de interpretação bíblica que conduz à destruição da reverência cristã tradicional, somente pela Bíblia, e degrada isto, com documento falível, para o detrimento de sua essência divina, infalível. 60. Muitos protestantes liberais jogaram fora muitas doutrinas cardeais do cristianismo, como a encarnação, nascimento da Virgem, a ressurreição corporal de Cristo, a Trindade, pecado original, inferno, a existência do diabo, milagres, etc. 61. Os fundadores do protestantismo negaram, e calvinistas negam hoje, a realidade da livre vontade humana. 62. O protestantismo clássico teve uma visão deficiente do passado do homem, pensando que o resultado era a depravação total. De acordo com Lutero, Zwinglio, Calvino, o homem poderia fazer só o mal da própria vontade dele, e não teve nenhuma livre vontade para fazer o bem. Ele agora tem uma natureza de pecado. O catolicismo acredita que, de um modo misterioso, o homem coopera com a graça que sempre precede todas as boas ações. No catolicismo, retém ainda a natureza de algum homem bom, embora ele tenha uma tendência para pecar com concupiscência. 63. O protestantismo clássico, e o calvinismo de hoje, põe Deus como o autor do mal. Eles legam supostamente que os homens fazem o mal e violam os preceitos dele sem ter qualquer livre vontade para fazer assim. Isso é blasfemo, e voltas Deus em um demônio. 64. Adequadamente, o homem que não tem nenhuma livre vontade, no protestantismo clássico e pensamento calvinista, Deus predestina os homens ao inferno, embora eles não tiveram nenhuma escolha. 65. O protestantismo clássico e o calvinismo ensina falsamente que Jesus só morreu para os eleitos. 66. O protestantismo clássico, especialmente o luterano, e o calvinismo, devido à falsa visão, nega a eficácia e a capacidade da razão humana para conhecer Deus até certo ponto, e opõe isto a Deus e fé, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Marcos 12,28, Lucas 10,27, João 20,24 a 9, Atos 1,3, 17,2,17,22 a 34. 19,8. Os melhores apologistas protestantes hoje simplesmente voltam atrás para a herança católica de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e muitos outros grandes pensadores. 67. O pentecostalismo ou protestantismo carismático coloca muito alto uma ênfase na experiência espiritual, não equilibrando isto corretamente com a lógica, a razão, a Bíblia, e a tradição. 68. Outros protestantes, por exemplo,
Muitos batistas negam que presentes espirituais como curar estão presentes na idade atual. Supostamente eles cessaram com os apóstolos. 69. O protestantismo tem visões contraditórias do governo da Igreja, pois não possui nenhuma autoridade coletiva. Assim, não existe ordem e unidade. Algumas seitas reivindicam ter apóstolos ou profetas entre eles, com todos os abusos de autoridade e poder. 70. O protestantismo, especialmente o pentecostalismo, tem uma fascinação própria para o fim do mundo e muita tragédia humana. É o resultado de tais falsas profecias. 71. A ênfase do pentecostalismo conduz a um detrimento de sensibilidades sociais, políticas, éticas e econômicas aqui na Terra. 72. O pensamento protestante tem a característica definindo o ser dicótomo, separa ideias em acampamentos mais exclusivos e mutuamente hostis, quando na realidade muitas das dicotomias são simplesmente complementares em lugar de contraditório. 73. O protestantismo descaracteriza a Bíblia contra os sacramentos. 74. O protestantismo monta devoção interna e devoção contra a liturgia. 75. O protestantismo opõe a adoração espontânea para formar suas próprias orações. 76. O protestantismo separa a Bíblia da autoridade que Jesus deixou à sua igreja. 77. O protestantismo cria falsa dicotomia de versões da Bíblia. 78. O protestantismo descaracteriza a tradição contra o Espírito Santo. 79. O protestantismo considera a autoridade da igreja liberdade individual e contraditório de consciência. 80. O protestantismo, especialmente Lutero, joga para cima o Velho Testamento contra o Novo Testamento. Embora Jesus não fizesse assim. Mateus 5,17 a 19, Marcos 7,8 a 11, Lucas 24,27,44, João 5,45 a 47. 81. O protestantismo põe leis para enfeitar sendo inseguras e sem sobrevivência. 82. O protestantismo cria uma falsa dicotomia entre simbolismo e realidade sacramental. Por exemplo, batismo, Eucaristia. 83. O protestantismo separa o indivíduo da comunidade cristã. É só conferir as milhares e milhares de denominações diferentes umas das outras. 1 Coríntios 12,14 a 27. 84. O protestantismo descaracteriza a reverência dos santos contra a adoração de Deus. A teologia católica não permite a adoração dos santos do mesmo modo como é dirigido para Deus. São venerados os santos e são honrados, não adorados, como só Deus pode ser o Criador. 85. Muitas lideranças de protestantes pensam que o Espírito Santo está falando com eles, mas não tem, em efeito, falado com as multidões de cristãos durante 1500 anos antes que o protestantismo começasse. 86. Falhas no pensamento protestante original conduziram a erros até piores. Por exemplo, a justificação extrínseca, inventada para assegurar a predominância da graça, veio proibir qualquer sinal externo de sua presença sola fide. O calvinismo, com seu Deus cruel, construiu esse modelo especificamente. Muitos fundadores de cultos de recente origem partiram o calvinismo, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, Ciência Cristã, etc. 87. O pentecostalismo obcecado, em moda tipicamente americana, sempre aparece com celebridades, os evangelistas de televisão. 88. O pentecostalismo se apaixona com a falsa ideia de que grandes números em uma congregação, ou crescimento rápido, é um sinal da presença de Deus de modo especial. Eles esquecem que Deus nos chama à fidelidade em lugar de ir para o sucesso, não estatísticas lisonjeiras. 89. O pentecostalismo enfatiza frequentemente o crescimento numérico em lugar de crescimento espiritual individual. 90. O pentecostalismo é presentemente obcecado com ego-cumprimento, ego-ajuda, e o egoísmo no lugar de uma atenção cristã tradicional em sofrer, sacrificar, etc. 91. O protestantismo tem uma visão truncada e insuficiente do lugar de sofrer na vida cristã. Ao invés, saúde e riqueza tudo em nome disso e reivindicação daquilo. Movimentos dentro do protestantismo pentecostal estão florescendo, mas não estão em harmonia com a Bíblia, cristianismo e tradição. 92. O protestantismo, em geral, adotou uma forma mais capitalista que o cristianismo. Riqueza e ganho pessoal é buscado mais que piedade,
e é visto como uma prova do favor de Deus, como o puritano, que secularizou o pensamento americano, indo contra a Bíblia e ensinamento cristão. 93. O protestantismo crescentemente não está tolerando perspectivas políticas de esquerda em acordo com visões do cristianismo, especialmente em seus seminários e faculdades. 94. O protestantismo está tolerando heterodoxia crescentemente teológica e liberalismo, para tal uma extensão que muitos líderes evangélicos estão alarmados, e prediz uma decadência adicional dos padrões ortodoxos. 95. Os pentecostais adotaram visões de Deus sujeito aos caprichos frívolos do homem e desejos do momento. 96. As seitas anteriores normalmente ensinam totalmente ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. 97. O Evangelho, especialmente na televisão, é vendido da mesma forma que McDonald's vende hambúrgueres. Tecnologia de mercado e técnicas de relações públicas substituíram cuidado da pastoral pessoal e preocupação social em grande parte pelo irreligioso. 98. Pecar, em algumas denominações protestantes, crescentemente, é visto como um fracasso psicológico ou uma falta de amor próprio, em lugar da revolta voluntariosa que é contra Deus. 99. O protestantismo, em todos os elementos essenciais, somente pede emprestado por atacado da tradição católica, ou torce o mesmo. Todas as doutrinas nas quais os católicos e protestantes concordam, é claramente católico em origem, trindade, nascimento da Virgem, ressurreição, segunda vinda, cânon da Bíblia, céu, inferno, etc. Qualquer verdade que está presente em cada ideia protestante, sempre derivada do catolicismo, que é o cumprimento das aspirações mais fundas e melhores dentro do protestantismo. 100. Um dos princípios fundamentais do protestantismo é a sola scriptura, que não é bíblico e também é inexistente até 16º século. Na própria Bíblia, não se encontra essa palavra, ou outra com o mesmo significado. Porém é uma falsa tradição humana protestante. 101. A Bíblia não contém todos os ensinamentos de Jesus, como acreditam muitos protestantes. Marcos 4,33, 6,34, Lucas 24,25 a 27, João 16,12 a 13, 20,30, 21,25, Atos 1,2 a 3. 102. A sola escritura é um abuso da Bíblia. Uma leitura objetiva da Bíblia conduz a pessoa para a tradição e a Igreja Católica, em lugar do oposto. 103. O Novo Testamento não foi escrito nem recebeu no princípio como a Bíblia, mas só gradualmente, e o cristianismo primitivo não poderia ter acreditado na sola escritura. 104. Tradição não é uma palavra ruim na Bíblia, ela recorre a algo passado de um para outro. A tradição é falada em Coríntios 11,2, 2 Tessalonicenses 2,15, 3,6. E Colossenses 2,8. Mesmo assim, os protestantes não aceitam a tradição. Eles confundem tradição humana, como a sola escritura, com tradição que os próprios apóstolos deixaram. 105. A tradição cristã, de acordo com a Bíblia, pode ser oral ou escrita. 2 Tessalonicenses 2,15, 2 Timóteo 1,13 a 14, 2,2. Que São Paulo faça em nenhuma distinção qualitativa entre as duas formas. 106. Em Atos e as Epístolas, muitas coisas da Bíblia era originalmente oral. Por exemplo, todo o ensino de Jesus. Ele não escreveu nada. 107. Ao contrário de muitas reivindicações protestantes, Jesus não condenou a tradição. Por exemplo, Mateus 15,3,6, Marcos 7,8 a 9,13. Onde ele só condena a tradição humana corrupta, não a tradição deixada aos 12 apóstolos. 108. Tradição cristã, apostólica acontece em Lucas 1,1 a 2, Romanos 6,17, 1 Coríntios 11,23, 15,3, Judas 1,3. Ou tradição cristã receptora acontece em Coríntios 15,1 a 2, Gálatas 1,9,12, 1 Tessalonicenses 2,13. 109. Os conceitos de tradição, evangelho, palavra de Deus, doutrina, e a fé é essencialmente sinônima, e tudo são predominantemente orais. 2 Tessalonicenses 2,15, 3, 6, 1 Tessalonicenses 2,9,13,
Confira Gálatas 1,9, Atos 8,14. Se tradição é uma palavra suja, então assim é evangelho e palavra de Deus. 110. São Paulo, em 1 Timóteo 3,15, põe a igreja sobre a Bíblia como fundamento da verdade, e como ensina o catolicismo. 111. Os protestantes defendem a sola scriptura em 2 Timóteo 3,16. O catolicismo concorda em grande para estes propósitos, mas não exclusivamente assim, como no protestantismo. Secundariamente, quando São Paulo fala aqui de Bíblia, o Novo Testamento ainda não existia, não definitivamente durante mais de 300 anos depois dos apóstolos. Assim ele só está recorrendo ao Antigo Testamento. Isto significaria que o Novo Testamento não era necessário para a regra de fé, se sola Scriptura seja verdade, e se fosse aludido supostamente para este verso. 112. O catolicismo mantém a tradição que é consistente com a Bíblia, até mesmo onde ela é muda em alguns assuntos. Para o catolicismo, toda a necessidade da doutrina não é achada somente na Bíblia, e o princípio do protestantismo é sola scriptura. Por outro lado, a maioria dos teólogos católicos reivindicam que todas as doutrinas católicas podem ser achadas na Bíblia, em forma de núcleo, ou por uso extenso e conclusão. 113. Estudantes protestantes pensativos mostraram que uma posição irrefletida da sola scriptura pode se transformar em bibliolatria, quase uma adoração da Bíblia em lugar de Deus que é seu autor. Esta mentalidade é semelhante à visão muçulmana, onde a revelação para eles está somente no Alcorão. 114. Cristianismo é inevitavelmente histórico. Todos os eventos da vida de Jesus, encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão, etc., era histórico, como era a oração dos apóstolos. Então, tradição de algum tipo é inevitável. Ao contrário de numerosos protestantes míopes que reivindicaram que sola scriptura aniquila a tradição. Toda a negação de uma tradição particular envolve um preconceito, escondido ou aberto, para a própria tradição alternada da pessoa. Por exemplo, se toda a autoridade da igreja é rejeitada, até mesmo a autonomia individualista é uma tradição. 115. A sola scriptura não poderia ter sido literalmente verdade, falando praticamente, para a maioria dos cristãos ao longo da história. A tradição oral, junto com as práticas devotas, os feriados cristãos, a arquitetura de igrejas e outra arte sagrada, eram os portadores primários do Evangelho durante 1400 anos. Durante todos estes séculos, a sola scriptura teria sido considerada como uma abstração absurda e impossível. 116. O protestantismo diz que a Igreja Católica acrescentou à Bíblia. Isto não é verdade porque ela tirou somente as implicações da Bíblia, desenvolvimento da doutrina, e seguiu a compreensão da Igreja primitiva, e que os protestantes subtraíram da Bíblia ignorando grandes porções que sugestionam posições católicas. 117. A sola scriptura é o calcanhar de Aquiles do protestantismo. Invocando somente a sola scriptura, não há nenhuma solução ao problema da autoridade, contanto que as interpretações múltiplas existam. Se a Bíblia estivesse tão clara, os protestantes simplesmente concordavam entre si, pois existem a multiplicidade de denominações. 118. A interpretação da Bíblia é inevitável sem a tradição. É necessário então falar na Igreja Católica. Ela é a que evita a confusão, o erro e a divisão. 119. O catolicismo não considera a Bíblia inacessível aos leigos, como se afirma no protestantismo, mas é vigilante para proteger-se de uma exegese toda arbitrária e aberrante. As melhores tradições protestantes buscam fazer o mesmo, mas é inadequado e ineficaz desde que eles são divididos. 120. O protestantismo tem um problema enorme com o cânon bíblico. O processo de determinar os livros exatos que constituem a Bíblia durou até o ano de 397 d.C., quando o Concílio de Cartago, com finalidade, certamente prova que a Bíblia não está autenticada, como acredita o protestantismo. Alguns cristãos sinceros, devotos e instruídos duvidaram da canocidade de alguns livros que estão agora na Bíblia, e outros consideraram livros que não estavam incluídos no cânon. 121. O Concílio de Cartago, decidindo o cânon da Bíblia inteira em 397, incluiu os livros deuterocanônicos que os protestantes chutaram fora da Bíblia. Antes do 16º século os cristãos consideravam esses livros, e eles não eram separados,
como se vê no protestantismo. O protestantismo aceita a autoridade deste concílio para o Novo Testamento, mas não para o Antigo Testamento. 122. A Igreja Católica venerou sempre a Bíblia. Isto é provado pelo laborioso cuidado dos monges, protegendo e copiando manuscritos, e as traduções constantes em línguas vernáculas, ao invés das falsidades sobre só Bíblias latinas, entre outras evidências históricas abundantes e indisputáveis. A Bíblia é um livro católico, e não importa quantos protestantes estudam e proclamam isto peculiarmente, eles têm que reconhecer a dívida inegável para a Igreja Católica por ter decidido o cânon, e por preservar a Bíblia intacta durante 1400 anos. 123. O protestantismo nega o sacrifício da missa, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Gênesis 14,18, Isaías 66,18,21, Malaquias 1,11, Hebreus 7, 24 a 25, 13,10, 5,1 a 10, 8,3, 13,8. Que transcende espaço e tempo. 124. O protestantismo descrê, em geral, no desenvolvimento da doutrina, ao contrário da tradição cristã em muitas indicações bíblicas implícitas, mas seguem a doutrina da Trindade, que foi desenvolvida na história, nos 3 primeiros séculos do cristianismo. É tolice negar isto. A Igreja é o corpo de Cristo, e é um organismo vivo que cresce e desenvolve como corpos todo-vivos. Não é uma estátua, simplesmente para ser limpada e polida com o passar do tempo, como muitos protestantes parecem pensar. 125. O protestantismo separa a justificação de santificação, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Por exemplo, Mateus 5,20, 7,20 a 24, Romanos 2,7 a 13, 1 Coríntios 6,11. 126. O protestantismo desconsidera que as obras contribuam para a salvação, rejeitando assim a tradição cristã e o ensino explícito da Bíblia. Mateus 25,31 a 46, Lucas 18,18 a 25, João 6,27 a 29, Gálatas 5,6, Efésios 2,8 a 10, Filipenses 2,12 a 13, 3,10 a 14, 1 Tessalonicenses 1,3, 2 Tessalonicenses 1,11, Hebreus 5,9, Judas 1,21. Estas passagens também indicam que a salvação é um processo, não um evento instantâneo, como no protestantismo. 127. O protestantismo rejeita a tradição cristã e ensino bíblico que sempre foi ensinado na Igreja Católica, onde as boas ações feitas na fé contribuem para a salvação. MT 16,27, Romanos 2,6, 1 Coríntios 3,8 a 9. 128. O protestantismo tem convicção de que aceitando Jesus como Salvador, já estão salvos. Não é bem isso que a Igreja primitiva e a Bíblia ensina. Filipenses 3,11 a 14, Hebreus 4,1, Tito 1,2, 1 Tessalonicenses 5,8, Tito 3,7, e Mateus 25,1 a 13, onde se diz que devemos ser sempre vigilantes. Vigilante não é o mesmo que certeza. 129. Muitos protestantes, especialmente os presbiterianos, calvinistas e batistas, acreditam em segurança eterna, ou perseverança dos santos, convicção daquele que não pode perder a salvação. Isto está ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. 1 Coríntios 9,27, Gálatas 4,9, 5,1,4, Colossenses 1,22 a 3, 1 Timóteo 1,19 a 20, 4,1, 5,15, Hebreus 3,12 a 14, 6,4 a 6, 10,26,29,39, 12,14 a 15. 130. Ao contrário do mito protestante, a Igreja Católica não ensina que é salvo através de trabalhos à parte, porque a fé e obras são inseparáveis. Esta heresia da qual o catolicismo é acusado frequentemente, estava na realidade condenado pela Igreja Católica. Em 529 d.C. é conhecido como pelagianismo, visão que o homem pudesse se salvar pelos próprios esforços naturais dele,
sem a graça sobrenatural necessária de Deus. Continuar acusando a Igreja Católica desta heresia é um sinal de preconceito e ignorância do Manifesto da História da Teologia, como também o ensino católico é claro no Concílio de Trento, 1545 a 63. Ainda o mito é estranhamente prevalecente. 131. Protestantismo eliminou virtualmente a prática da confissão a um sacerdote, ou pelo menos pastor, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Mateus 16,19, 18,18, João 20,23, Atos 19,18, Tiago 5,15 e 16, Neemias 9,2, Neemias 1, 6. João 3,6. 132. O protestantismo descrê na penitência, ou castigo temporal para perdoar pecado, indo contra a tradição cristã e a Bíblia. Por exemplo, Números 14,19 a 23, 2 Samuel 12,13 a 14, 1 Coríntios 11,27 a 32, Hebreus 12,6 a 8. 133. O protestantismo tem pouco conceito da tradição e doutrina bíblica de mortificar a carne, ou, sofrendo com Cristo. Mateus 10,38, 16,24, Romanos 8,13,17, 1 Coríntios 12,24 a 6, Filipenses 3,10, 1 Pedro 4,12,13. 134. Igualmente, o protestantismo perdeu a tradição e doutrina bíblica de compensação vicária, ou sofrimento remissório de cristãos com Cristo, por causa de um ao outro. Êxodo 32,30 a 32, Números 16,43 a 8, 25,6 a 13, 2 Coríntios 4,10, Colossenses 1,24, 2 Timóteo 4,6. 135. O protestantismo rejeitou a tradição e doutrina bíblica do purgatório, como consequência de sua falsa visão de justificação e penitência, apesar de evidências suficientes na Bíblia. Miqueias 7, 8 a 9, Malaquias 3,1 a 4, 2 Macabeus 12, 39 a 45, Mt 5, 25 a 6, 12,32, Lucas 16,19 a 31. 1 Pedro 3,19 a 20, 1 Coríntios 3,11 a 15, 2 Coríntios 5,10. 136. O protestantismo rejeitou a doutrina das indulgências que são simplesmente o perdão do castigo temporal para pecado, penitência, pela Igreja, aqui na terra. Mateus 16,19, 18,18 e João 20,23. Isto não é diferente do que São Paulo fez em relação a um irmão errante na igreja de Corinto. Primeiro, ele impôs uma penitência a ele. 1 Coríntios 5,13-5, parte então remetida. Uma indulgência. 2 Coríntios 2, 6 a 11. Só porque aconteceram alguns abusos antes da revolta protestante, admitida e retificada pela Igreja Católica, não tem nenhuma razão para lançar fora contudo outra doutrina bíblica. É típico do protestantismo queimar completamente uma casa no lugar de limpá-la. Joga fora o bebê com a água de banho. 137. O protestantismo jogou fora as orações para os mortos, em oposição à tradição cristã e à Bíblia. Tobias 12,12, 2 Macabeus 12, 39 a 45, 2 Timóteo 1, 16 a 18. Também versos que têm a ver com purgatório, desde que estas orações estão lá para os santos. 138. O protestantismo rejeita, em chãos inadequados, a intercessão dos santos. Por outro lado, a tradição cristã e a Bíblia apoiaram esta prática. Mateus 22, 30, 1 Coríntios 15, 29, Mateus 17, 1 a 3, 27,50 a 53. E então pode interceder por nós. 2 Macabeus 15,14, Apocalipse 5, 8, 6, 9 a 10. 139. Alguns protestantes descreem nos anjos da guarda, apesar da tradição cristã e a Bíblia. Mateus 18,10, Atos 12,15, Hebreus 1,14. 140. A maioria dos protestantes nega que os anjos possam interceder por nós. Ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. Apocalipse 1,4, 5,8,
8,3 a 4, Zacarias 1,12 a 13, Oséias 12,5 Gênesis 19, 17 a 21. 141. O protestantismo rejeita a Imaculada Concepção de Maria, apesar da tradição cristã desenvolvida e indicada pela Bíblia. Gênesis 3,15, Lucas 1,28 Cheia de graça interpretam os católicos, em chãos linguísticos, significa sem pecado. Maria representando a Arca da Aliança. Lucas 1,35 Êxodo 40,34 a 8. Lucas 1,44 2 Samuel 6,14 a 16. Lucas 1,43 2 Samuel 6,9. A presença de Deus requer santidade extraordinária. 142. O protestantismo rejeita a Assunção de Maria, apesar da tradição cristã desenvolvida e indicações bíblicas. Ocorrências semelhantes na Bíblia não fazem a suposição improvável. Enoque em Gênesis 5,24 e Hebreus 11,5. Elias em 2 Reis 2,11, Paulo em 2 Cor 12, 2 a 4, êxtase em 1 Tessalonicenses 4,15 a 17, subindo os santos em Mateus 27,52 a 53. 143. Muitos protestantes negam a virgindade perpétua de Maria, apesar da tradição cristã, e o acordo unânime dos fundadores protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, etc. 144. O protestantismo nega a maternidade espiritual de Maria, ao contrário da tradição cristã e a Bíblia. João 19, 26 a 27. Veja a mulher do céu Apocalipse 12, 1,5,17. Os católicos acreditam que Maria é uma santa, e que as orações dela são de grande efeito para nós. Compare com Apocalipse 5,8, 8,4. 6,9 a 10. 145. O protestantismo rejeita o papado, apesar da tradição cristã profunda, e a forte evidência na Bíblia da preeminência de Pedro como a pedra da igreja. Ninguém nega que ele fosse algum tipo de líder entre os apóstolos. Como sabemos, o papado é derivado desta primazia. Mateus 16,18 a 19, Lucas 22,31 a 2. João 21,15 a 17 são as passagens papais mais diretas. O nome de Pedro aparece primeiro em todas as listas dos apóstolos. Até mesmo um anjo insinua que ele é o líder deles. Marcos 16,7. E ele andou pelo mundo como tal. Atos 2,37 a 8,41. Ele faz o primeiro milagre na igreja. Atos 3,6 a 8. Profere o primeiro anátema, Atos 5,2 a 11. Trouxe a vida novamente, a um morto, Atos 9,40. O primeiro a receber os gentios, Atos 10,9 a 48. E o nome dele é mencionado mais frequentemente que todos os outros discípulos reunidos, 191 vezes. Essas são algumas evidências que destaca Pedro dos outros apóstolos. 146. Desde o princípio, a Igreja de Roma e os papas têm o governo e a direção teológica e a ortodoxia da Igreja cristã. Isto é inegável. 147. O protestantismo, em seu desespero, tenta suprir algum tipo de continuidade histórica à parte da Igreja católica. Às vezes tenta reivindicar uma linhagem de seitas medievais como os valdenses, cátaros, montanistas ou donatistas. Porém, este empenho é sentenciado a um fracasso quando a pessoa estuda de perto no que estas seitas acreditaram. 148. Os católicos têm o cristianismo mais sofisticado e pensativo da filosofia socioeconômica e política, uma mistura de elementos progressivos e conservadores distinto da retórica que tipicamente dominam a arena política. O catolicismo tem a melhor visão da Igreja em relação ao Estado e cultiva como bem. 149. O catolicismo tem a melhor filosofia cristã. Trabalhou por vários séculos de reflexão e experiência. Como em sua reflexão teológica e desenvolvimento, a Igreja Católica é sábia e profunda, para uma extensão que verdadeiramente tem um selo divino e seguro. Eu já me maravilhava, logo antes da minha conversão, de como a Igreja Católica poderia ser tão certa sobre tantas coisas. Eu fui acostumado a pensar, como um bom evangélico, que a verdade sempre era uma pluralidade de ideias de muitas denominações protestantes, todas juntas. Mas afinal de contas, a Igreja Católica faz a diferença. 150. Por último, o catolicismo tem a espiritualidade mais sublime e espírito de devoção,
manifestado de 1000 modos diferentes. Do ideal monástico, para o celibato heróico do clero e religioso, os hospitais católicos, a santidade completamente de um Thomas, uma Kempis ou um Santo Inácio, os santos incontáveis canonizados e como ainda, Madre Teresa, Papa João Paulo II, Papa João XXIII, os mártires primitivos, São Francisco de Assis, os eventos a Lourdes e Fátima, o intelecto deslumbrante de John Henry Newman, a sabedoria e perspicácia do arcebispo Shane de Fulton, São João da Cruz, a inteligência santificada de um Chesterton ou um Muggeridge, mulheres anciãs que fazem as estações da cruz ou rosário. Este espírito devoto é incomparável em sua extensão e profundidade, apesar de muitas contraposições protestantes. A Igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Todo aquele que divide Jesus é um anticristo. 1 João 4,3.